Boa tarde. Nós temos hoje a nossa aula é sobre a resolução de expressões numéricas com números racionais. A aula do dia 11/8, coloquei duas questões para serem analisadas por vocês e resolver essas questões colocando a imagem na plataforma. Até o momento percebi que nenhum aluno conseguiu resolver essas questões. Vou fazer a resolução passo a passo aqui para que vocês entendam como se resolve essas questões de matemática, de expressões numéricas. Pois bem, na primeira questão eu tenho 16 elevado a 3 quartos. É um número elevado a um expoente fracionário. Dividido, essa barra significa divisão, dividido por 8 elevado a 1/3. Tá? Aí essa fração aqui, dividido pela outra fração, 2 elevado a 4 e 8 elevado a 2. Como eu posso resolver isso? Tá? Primeiro passo, nós vamos fazer o seguinte. Transformamos essa potência em radical, né? Transformamos essa potência em radical. Nós já vimos que o 4 aqui representa o índice do radical, então vai ficar assim. Raiz quarta, né? Raiz quarta de 16 elevado a 3. Tá? A de baixo, 8 elevado a 1/3, eu faço a mesma coisa, transformo em radical, né? Essa potência. O 3 passa a ser o índice do radical, né? 3 passa a ser o índice. O 8 é o radicando, vai para dentro. E o 1, o expoente. O 1 aqui fica expoente do radicando. Dividido, tá? O outro eu vou só repetir. 2 elevado a 4 e 8 elevado a 2, tá? Posso repetir. Vou primeiro resolver isso aqui. Fatorando 16, fatorando esse 16... Na minha fatoração, eu divido 16, que é o número que divide por 2, né? Divide por 2, que dá 8, dividido por 2, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, e dividido por 2, que dá 1. Eu tenho 4, 2 aqui. Eu posso escrever isso assim, 2 elevado a 4, tá? Então, lá dentro do primeiro radical, vou colocar aqui igual, né? Passando para cá, raiz quarta, né? Raiz quarta de 2 elevado a 4, vezes o 3 que já tinha aqui, ó. Dá 16 elevado a 3, então eu vou vezes o 3. Sobre raiz cúbica. O 8 fatorado, eu posso fatorar o 8, daqui para baixo é a fatoração do 8, eu tenho 3, 2. Então, isso vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, o 8, 2 elevado a 3, vezes o 1 que tinha lá como expoente, tá? Dividido, tá? Dividido por 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, sobre o 8 fatorado, também vou colocar em forma de fatoração, 2 elevado a 3, vezes o 2 que está aqui, ó. Esse 2 que está aqui. Passando para frente agora, né? Raiz quarta. Multiplico esse 4 com 3, dá 12. 2 elevado a 12. Sobre raiz cúbica, né? Raiz cúbica. 3 vezes 1, 3. 2 elevado a 3. Dividido, né? Por 2 elevado a 4 sobre o 2, eu multiplico 3 com o 2, ó, 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 6, tá? Nessa simplificação de radical aqui, se eu dividir o 4 com o 12, né? Se eu dividir o 4 com o 12, vamos para cá, né? Vamos para cá agora. Se eu dividir o 4 com o 12 por 4, eu vou ter
3. Então, quando eu divido o expoente pelo índice aqui, esse radical vai desaparecer. Vai ficar 2 elevado a 3 sobre... Aqui, ó, como o expoente e o índice é igual, cancela, vai ficar só o 2 embaixo. Dividido por 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6. Só repete. Aqui eu tenho o quê? Divisão de fração. Aqui é uma fração, aqui é outra fração. Para me dividir uma fração pela regra de divisão de fração, o que eu faço? Repete a primeira fração, né? Essa é a regra para dividir uma fração por outra. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se está 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6, o inverso vai ficar 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 4. Tá? Aí agora eu posso multiplicar uma com a outra. Eu posso multiplicar uma com a outra. A base é 2, né? Quando multiplicação de potência de mesma base, o que você faz? Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 6, 9. Né? 2 elevado a 9. Aqui é a mesma coisa. Aqui é 2 elevado a 1 quando não tem. Repete a base e soma o expoente. 1 mais 4, 5. Agora eu tenho divisão de potência. Na divisão de potência, pela regra da divisão de potência, que diz o quê? Na divisão, essa barra que significa divisão, o que a regra diz? Repete a base, que é o 2, e subtrai o expoente, 9 menos 5. Aí eu vou ter 2 elevado a 9 menos 5, 4. 2 elevado a 4. É a resposta dessa questão aí. A primeira questão de expressões numéricas com números racionais. Certo? Então vamos para a segunda questão. O passo a passo da resolução da primeira é esse aí. Vamos para a segunda. A segunda já é mais fácil um pouquinho, tá? Já é mais fácil um pouquinho a resolução da segunda questão. Primeiro eu vou tirar a raiz quadrada de 81. Ou eu posso fazer o seguinte, vamos repetir tudo isso aqui, repete. Sobre 4 menos raiz quadrada de 100. Vou transformar isso aqui, número decimal, em um radical com números fracionários, uma fração. Isso aqui como é que eu leio isso? 2 inteiro e 25 centésimo. Então eu posso escrever em forma de fração 225 centésimo. Em forma de fração eu escrevo isso. Tá? Escrevo isso aí em forma de fração. Agora eu vou tirar a raiz de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quadrada de 4 é 2. Menos a raiz quadrada de 400... fazendo pela fatoração, eu já sei que é 20, né? Eu já conheço a raiz quadrada de 400 é 20, ele já sai do radical também. Mas a raiz quadrada de 225, se você não sabe, faz a fatoração ou então faz numa calculadora. A raiz quadrada de 225 é 15 e a raiz quadrada de 100 é 10, né? Aí eu tenho aí agora 9,5 menos 20 mais 15 sobre 10. Como é que eu faço isso para resolver essa soma e subtração de fração ao mesmo tempo? Faço da seguinte maneira. Né? Faço da seguinte maneira. Eu posso fazer, tem várias maneiras de você resolver isso aqui. Eu posso fazer o seguinte, se eu dividir o 9 por 2, eu vou ter 4,5 menos 20 mais 15 dividido por 10, eu vou ter 1,5, né? Se eu dividir o 15 por 10, é a mesma coisa de 1,5. Né? Agora eu posso fazer o quê? Eu tenho 4,5 menos 20, mais 1,5. Como esse é positivo e esse é positivo também, eu somo esses dois, né? Eu somo esses dois. 1,5 mais 4,5, que vai dar 6, né? 6. Menos 20. Quanto é 6 menos 20? 4,5 mais 1,5 vai dar 6. Menos 20. 6 menos 20 vai ser menos 14. É a resposta dessa questão aí, da segunda questão. Então, meus amigos, essas questões aí é um resumo, né, de muitas atividades
feitas, né? E aprendizagem ao longo do tempo, dos anos, e exercícios que você pode estar memorizando e rememorando nessa questão aí e resolver essas questões aí de maneira mais fácil, tá? Eu espero que você, assistindo o vídeo, compreenda essa resolução e memorize melhor um pouquinho a resolução de expressões numéricas de números racionais, tá ok? Obrigado, até a próxima.